Ora, boa noite a todos. Então, mais uma quinta-feira de lives com mulheres empreendedoras. E hoje vamos ter aqui uma convidada muito especial. Para quem ainda não conhece, vamos ter aqui a Petra Tavares, que nos vai falar um pouco sobre aquilo que ela fala melhor, que é justamente o propósito. Aqui a importância de... Oi, a Petra já chegou, enquanto eu estava a apresentar. Propósito. E vamos perceber já tudo. Se conseguimos. Ahá. Olá! Olá! Ah, Estás boa? tu. Bem, também, sim. Finalmente és minha convidada, hein? Obrigada pelo convite, né? Estava a ver que nunca mais estou a brincar. Isto já está marcado há muito tempo. Tipo, não, ela está a convidar toda a gente, menos eu, pá, que chatice, então. Ai, não, eu gosto muito de vos ver a conectar e a criar sinergias. Não, estava marcado para mês de março, que é um mês especial. Ainda para mais estamos aqui Especial. na véspera do Dia da Dia Mulher. da mulher, só para aqui o telefone um bocadinho mais alto. Ok. Véspera do Dia da Mulher. Temos a Purpose Academy ainda com umas vagas extra hoje, não É é? As últimas. é verdade, ali numa repescagem. Portanto, é um dia especial, é um dia É um dia especial. especial, é um dia especial. Março é um mês especial. Acho que era primavera também, uma pessoa fica também com uma energia diferente. É o meu aniversário, portanto é sempre um mês especial, o mês de março. Quando é que faz? Quando é que fazes? Dia 15, dia Dia 15. 15, ok. É já Já para a quase. semana. Uma semaninha. É, exatamente. Boa. Então, olha, para quem ainda. Para quem não, para as duas pessoas aqui do meu Instagram que ainda não te conhecem, gostava que te Claro apresentasses. que sim, claro que sim. Olá, sou Petra Tavares, sou o quê? Sou psicóloga, sou uma pessoa, sou uma mulher normal, sou um ser humano que gosta muito de partilhar a vida, gosta muito de contribuir, gosta muito de conversar, gosta muito de estar com pessoas. Tenho 29 anos, sou portuguesa de nascença e angolana de coração e gosto muito de fazer aquilo que eu faço e à parte disso, trabalho na área da psicologia clínica, na parte do coaching, também faço mentoria dentro daquilo que é a minha área de intervenção e gosto muito de falar sobre o propósito e de viver com propósito. Acho que essa sou eu. És tu. É a primeira vez que tu és assim, com alguma dificuldade em Já arrancar viste, não uma é? Estava ali descrição, naquela, sabes exatamente. porquê? Quem sou Ainda eu? às vezes uma pessoa fica numa crise existencial, que às vezes eu fico na dúvida se me apresento. Isto é uma dúvida que eu ainda tenho muitas vezes, é que se me apresento primeiro enquanto pessoa, ou se me apresento primeiro enquanto o que é que eu faço. Por acaso, no outro dia, estive num podcast há pouco tempo e perguntaram-me exatamente a mesma coisa: quem és tu? E eu debitei basicamente o meu currículo todo, tipo, sou psicóloga, sou coach, trabalho com isto, com aquilo, não sei o quê, tenho que ser especializações na área da psicologia, e depois eu pensei, olhem, posso só reformular? É que eu não gosto de me apresentar assim. Depois é que eu comecei, tenho 29 anos, sou de Lisboa, tenho nacionalidade angolana, blá, 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 blá. Porque às vezes eu fico naquela de que não me quero apresentar simplesmente pela minha veia profissional, mas ao mesmo tempo é isso que sai mais rápido, Sim, não é? é o que sai mais rápido, é sempre mais imediato, mas nós somos sempre muito mais do que isso, do que apenas aquilo que nós Uhum, fazemos. E esquecemos dessa parte nas apresentações. Normalmente sai exatamente. sempre tudo o resto, é mais o mais rápido. Exatamente. E já está na ponta da língua. Estás tipo Exatamente, é aqui, que é já mesmo. sai. Olha, mas falando nisso, do teu percurso profissional, quando é que tu decidiste que querias ter aqui um cantinho teu, aqui neste mundo digital? Olha, decidi, foi em 2020, final de 2020, acho eu. Pronto, eu até falando um bocadinho sobre o meu percurso, eu tirei Psicologia Clínica. Eu lembro que assim que eu entreguei a tese, eu inscrevi-me numa pós-graduação, ainda nem tinha defendido a tese. Isso foi grande erro, porque depois eu descobri que os créditos daquela pós-graduação não contavam porque eu ainda não estava inscrita na ordem. Então, tipo, perdi não sei quantos créditos daquela pós-graduação, mas pronto. Mas assim que eu entreguei a tese, inscrevi-me numa pós-graduação, na altura no INSPSIC, para trabalhar com crianças e com adolescentes. Eu pensava que ia trabalhar com isso para o resto da minha vida. Fiz ali uma estágio curricular com crianças e com adolescentes no hospital. Então fui logo tirar uma pós-graduação a pensar que a minha vida ia ser só psicologia clínica pura e dura, forever and ever.
Só que a vida acabou por me levar para outros caminhos. Eu também sempre tive muito uma veia de fazer voluntariado e uma veia social. Acabei por ingressar mais na área social, no estágio profissional. E comecei a trabalhar nessa área. Depois de terminar o estágio profissional, fui trabalhar para uma IPSS. E às tantas acabei por me afastar da psicologia clínica. Acabei por me afastar aqui um bocadinho da área da psicologia. Não estava a trabalhar como psicóloga. Até mesmo quando estava a fazer o estágio de acesso à ordem dos psicólogos, estava muito mais na parte da intervenção e da psicologia social e comunitária do que propriamente da Comunitária, psicologia sim. clínica. Então já me estava a afastar da clínica. O que aconteceu ali em 2020 é que haviam pessoas que sabiam que eu era psicóloga e começaram a mandar assim alguns casos para eu acompanhar, porque em 2020 99% da população precisou de um psicólogo. As pessoas sabendo que eu era psicóloga, alguns amigos, alguns familiares, Petra, podes acompanhar esta pessoa online, Petra, podes acompanhar esta pessoa, e eu comecei a acompanhar 2 casos, simplesmente em 2020, e nas redes sociais comecei a ver que havia muitas psicólogas nas redes sociais. E eu comecei a perceber, isto até se calhar é uma coisa que eu poderia fazer. Porque, querendo ou não, apesar de eu estar a trabalhar numa área que eu também gosto muito, que era social e comunitária, eu estava a começar a sentir falta também desta parte da psicologia, principalmente quando Uhum. comecei a entrar em contacto com esta parte dos acompanhamentos, quando comecei a intervir nesta área, comecei ali a sentir um bocadinho de falta de voltar e de fazer efetivamente aquilo pelo qual eu estudei. Então, eu percebi que dava para conciliar as duas coisas. Querendo ou não, mesmo tendo esse bichinho, um dos meus maiores bloqueios eram as minhas crenças. Uhum. Era aquele medo de dar errado. Então, eu lembro-me que ali no final de 2020 entrei numa live de desenvolvimento pessoal e comecei a ouvir ali algumas coisas, comecei a tirar apontamentos, depois dessa live vieram outras, e depois dessas outras lives comecei a ver outras coisas no YouTube, e comecei ali também a investir um bocadinho mais no meu desenvolvimento pessoal e começar a olhar para mim de uma forma diferente. Para mim, eu era a Petra que trabalhava, tinha um trabalho normal, que não tinha assim nada de mais para fazer, era só trabalhar e está tudo certo. Não me via a fazer alguma coisa além. Apesar de já ter pessoas na família que empreendiam, a minha mãe empreendedora, a minha irmã empreendedora, apesar de já haver essa veia na família, eu era tipo aquela, não, isso para mim não dá, tipo, como assim? Assim, eu sou assim meio desorganizada, já fui mais, era assim meio desorganizada em termos de gestão, até mesmo gestão financeira e tudo mais, hoje em dia já tenho outro tipo de disciplina, mas naquela altura era, não, tipo, não, isso não é para mim, tal, vou ter uma vida normal, um trabalho das 9 às 5, e se tiver um trabalho como efetivo, é melhor ainda, que nem me Era, chatei. era mesmo Tá o bom, percurso do trabalho seguro ao máximo. seguro. Eu sou uma pessoa com uma grande necessidade de segurança, tipo, necessidade de certeza a nível máximo, tipo, e foi uma coisa que me custou muito e ainda é assim um desafio trabalhar, mas assim uma necessidade de certeza, não, se não tivesse certeza que não vai dar certo, tipo, nem vale a pena. Por isso é que eu demorei 2 anos, ou não, mais do que 2 anos, até me despedir e estava num trabalho como efetiva, entrei como efetiva e para mim eu ficava ali, tipo, super segura e estava super bem ali dentro. Mas pronto, eu comecei a perceber que até podia fazer umas coisas diferentes. Boa noite, Bárbara. Uhum. Podia começar ali a implementar alguma coisa diferente na minha vida e defini um objetivo de abrir uma página no Instagram. Era literalmente um objetivo, era abrir uma página, divulgar consultas e dar algumas consultazinhas quando desse, quando aparecesse alguém, não é? Que quisesse ter o meu acompanhamento, dar ali algumas consultas. Depois, nessa altura, também voltei a fazer supervisão, porque lá já estava um bocadinho enferrujada da parte da psicologia clínica, tive que ir recuperar conceitos, mas isto é como andar de bicicleta, não é? Uma pessoa pode não dar durante muito tempo, mas depois, quando começa, as coisas acabam por fluir. E pronto, e às tantas voltei e decidi abrir uma página, que era isso, era só abrir uma página, jamais pensei que isto fosse transformar no que se transformou hoje. Portanto, efetivamente, tu não pensaste em, meu Deus, vou ser uma psicóloga do Instagram, vou trabalhar independente, vou empreender. Não, era só tipo, quero abrir Nada, uma página, nada, eu ponto final. tenho, não, ponto final. Eu tenho o meu trabalho das 9 às 5, vou aqui abrir uma página, vou fazer uns posts, vou fazer umas coisas giras, fazer umas coisas engraçadas. Uma coisa que eu sempre tive é dar, partilhar muito. Logo desde o início, tipo, eu comecei, eu dava mas muito conteúdo mesmo. Eu postava tipo todos os dias, eu estava constantemente nos stories, a responder caixinha de perguntas, a partilhar, 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 partilhar. Muito, muito. Isso foi sempre uma coisa que eu tive muito desde o início, que eu estou aqui para transbordar aquilo que eu tenho. Porque uma coisa também que me começou a incomodar foi que eu tinha tanto conhecimento, mas eu não partilhava. Sim. Isso começou-me a fazer confusão, sabes? Quando eu comecei a perceber
um bocadinho mais daquilo que eu tinha, primeiro eu via-me como aquela pessoa que não tinha nada. Depois eu comecei a perceber, eu acho que até tenho alguma coisa, acho que até tenho aqui alguns conhecimentos. Então, e se eu colocar isto ao serviço de alguém, para que é que eu vou estar a guardar isto só para mim? Sabes? E eu lembro muito bem que no final de 2020 para o início de 2021, que foi quando eu depois estabeleci o objetivo de criar a página, começar aqui a fazer coisas diferentes, eu lembro muito bem que eu comecei a mudar muito os meus comportamentos, eu comecei a mudar aquilo que eu consumia, aquilo que eu via, as conversas que eu tinha, a dizer o tipo de livros que eu lia, mas a verdade é que eu antes nem sequer lia. Comecei a ler, comecei a consumir coisas diferentes nas redes sociais, epá, comecei a mudar muito a minha forma de ver as coisas naquela altura, até os meus hábitos começaram a mudar, eu comecei a treinar naquela altura, depois deixei de treinar durante não sei quanto tempo e agora é que voltei, mas tipo naquela altura foi assim uma mudança, sabes, brutal, que é mesmo quando as pessoas dizem, não, desde que descobri o desenvolvimento pessoal, e mudou muito. E eu comecei a partilhar essas pequenas mudanças, sabes? Coisas reais, coisas da vida, coisas do dia a dia, sem grandes estratégias, sem grandes dicas. É vida. E eu comecei a perceber, não, eu quero ser uma pessoa diferente para o meu próprio bem. E eu comecei a aplicar essas coisas na minha vida e eu simplesmente comecei a partilhar isso com as pessoas. Porque eu vi, se isto me fez bem, eu posso partilhar com outros também. Portanto, ainda só estavas a partilhar, não estavas sequer a pensar, vou ser empreendedora, não, nada disso. Não, nada Tenho o meu trabalho sossegadinho das 9 às 5. Isto nada. aqui é uma brincadeira que eu Sim, estou a fazer, quero partilhar mais literalmente, alguma coisa e não vou ser literalmente. empreendedora coisa em cima nenhuma. Não, mas só para tu teres noção de como é que isto para mim era tipo um hobby, é que eu aparecia nos stories de pijama. Houve uma vez que uma amiga minha mandou uma mensagem: Pedro, tu não podes aparecer nos stories de pijama? Eu, não? Ok, está bem, pronto. Então da próxima vez eu não apareço nos stories de pijama. Porque, pá, era, assim, para mim era tipo, ok, estou aqui. E sempre fui uma pessoa muito, muito descontraída, apesar de que às vezes tinha ali um bocadinho de receio de mostrar realmente quem é que era, por ser assim um bocadinho fora do padrão que eu pensava que existia, que agora já começa a ser cada vez mais quebrado, mas epá, para mim isto era ok, simplesmente estou aqui, não tenho assim grandes pretensões com isto, não vai sair daqui grande coisa e jamais pensei que fosse se tornar em tudo isto que se está a tornar. Portanto, de certa forma estavas a usar a tua página como se fosse uma página pessoal, um bocadinho menos pessoal, em que ias partilhando Sim, conteúdos de sim, psicologia sim, sem sim, qualquer objetivo, ao fim e ao cabo. sem Estavas só qualquer a objetivo. documentar o teu Sim, processo. sim. Tanto que eu falava sobre tudo, eu falava sobre aquilo que tinha impacto na minha vida. Os primeiros conteúdos que eu comecei a partilhar eram muito conteúdos virados para o desenvolvimento pessoal, porque foi aquilo que começou. Ele é o Cláudia, Alô, Claudinha. porque foi aquilo que começou também a ressoar aqui dentro. Depois eu lembro-me que houve uma altura que eu comecei a falar sobre hábitos, porque foi uma coisa que mudou muito a minha vida, ou seja, os hábitos que eu tinha mudaram muito a minha forma de me ver e a minha identidade, então eu comecei a partilhar sobre hábitos. Depois eu comecei, ao longo do meu processo, a trabalhar muito a minha parte emocional, porque eu não tinha uma inteligência emocional muito boa, e comecei a partilhar conteúdo sobre emoções. Então, de certa forma, o conteúdo que eu ia falando ia sendo acompanhado pelo meu próprio processo e pela minha própria transformação. Eu lembro que na altura a minha bio era hábitos, crenças e emoções, porque foi aquilo que mais mudou a mim enquanto pessoa. Eu não tinha aquela coisa às vezes de ir buscar conteúdos tão tipo, ok, deixem-me buscar aqui um livro de psicologia e partilhar com as pessoas aquilo que está no livro de psicologia. É claro que tudo aquilo que eu partilho estava baseado na ciência, a mudança de hábitos e tudo mais. Por isso é que hoje em dia foi um livro que marcou muito na altura e que as pessoas, quem me acompanhava nessa altura sabe muito bem que um dos meus livros favoritos é Os Hábitos Atómicos, porque foi assim, um dos primeiros livros que eu li do princípio ao fim e que me fez também perceber muita coisa em mim. E eu ia partilhando isso com as pessoas e acabava por ser o meu nicho sem eu sequer perceber. Para mim, Pois. eu ia falando e depois as pessoas, Petra, a Petra dos hábitos, Petra, vem dar uma aula sobre inteligência emocional, Petra, e não sei o quê. Depois acabou por culminar naquilo que realmente hoje é aquilo que eu mais amo falar, que é propósito, mas também porque foi do meu próprio processo, gente. Não foi nada de estratégia, nem qual é que é o nicho que está a dar mais. É este? Então vá, bora falar sobre isto. Nada disso, nada disso. Quanto tempo é que levou entre esse início e até tu definires criar o primeiro produto? Aliás, qual foi o teu primeiro produto Um digital grupo que tu terapêutico. criaste? Um grupo. Eu abri a página em março de 2021, dia 14 de março de 2021, vai fazer para a semana 3 anos.
Abri a página em março. Depois fiz um primeiro curso de marketing digital no verão, que era exatamente sobre como criar grupos terapêuticos. E em setembro, outubro, lancei o meu primeiro grupo terapêutico. Lancei muito entre aspas, porque foi uma coisa muito do off. Eu já tinha um grupo do WhatsApp, aquele grupo do WhatsApp que existe até hoje, já existe desde julho de 2000, julho ou agosto de 2021. Então eu tinha aquele grupo, fiz ali 5 dias seguidos de desafios diferentes. No final fiz a minha primeira aula ao vivo no Zoom. E lancei o grupo terapêutico e depois nem lancei no Instagram, fui tipo no 1 a 1 às pessoas, a dizer que estava a criar um novo grupo. Na altura acho que foram 6 pessoas e foi o meu primeiro produto. Foi aquele grupo terapêutico, foi o meu primeiro e último grupo terapêutico, porque depois em 2022 comecei a fazer mentorias e deixei de conseguir, deixou de caber na minha agenda ali a parte dos grupos terapêuticos, mas gostei muito da experiência. Se um dia tiver agenda, quem sabe ainda volto a fazer um, mas foi o meu primeiro produto. Sim. E como é que chegaste depois disso tudo, desse primeiro produto que se calhar ainda não era produto, ainda estavas mais ou menos a perceber se ias empreender ou não? Quando é que assumiste mesmo esta questão de não, afinal sou mesmo empreendedora, sou mesmo empreendedora digital? Quando é que essa ficha caiu mesmo? Olha, eu acho que essa ficha caiu quando eu comecei a dar mentoria. Então, eu acho que eu própria tive que assumir uma maturidade diferente. Porque, querendo ou não, epá, ali enquanto psicóloga, era psicóloga online, um grupo terapêutico, foi uma cena tipo do off, foi muito, muito simples. Mas eu acho que quando eu comecei a perceber, primeira coisa, o quão eu estava a impactar as pessoas através do meu trabalho, o quão as pessoas queriam trabalhar comigo e ter a responsabilidade de orientar alguém, aí eu comecei a perceber que isto está a ficar sério. Porque coincidiu duas coisas muito em cima uma da outra, que em maio de 2022 eu comecei a minha primeira mentoria e eu formei a equipa. Então as duas coisas aconteceram muito em cima. Então, eu acho que foi naquele momento que eu me dei conta que alguma coisa ali estava a acontecer e que eu não estava a saber o que era. Sabes? É de género, ok, isto está a começar a ganhar proporções que eu não pensava, porque ali tipo, no início de 2022 já não estava a conseguir dar conta, eu trabalhava muito. Eu não sei como é que eu não entrei em burnout, sinceramente, mas eu trabalhava muitas horas e apareceu justamente nessa altura que eu estava a trabalhar demasiado. Alguém que trabalha comigo até hoje, que é a Ana, mandou uma mensagem no Instagram, mas que estava a fazer estágio profissional para conta própria, que queria se preparar para trabalhar na minha equipa. Fiz uma reunião com ela e disse: Olha, vieste no timing perfeito, preciso ir embora. Aí, passado umas semanas, foi a Teresa, passado um tempo foi sendo assim. Mas acho que foi a partir daí, sabes? A partir do momento em que eu tive que assumir um papel de mentora e de gestora de equipa, porque é uma responsabilidade, porque alguém está a contar com a tua orientação. Então aí eu comecei a perceber que eu deixei de ser simplesmente aquela psicóloga que estava num 1 para 1 a trabalhar com as pessoas aquilo que sei fazer, não é aquilo para o qual eu estudei, e eu estava a ter outras profissionais a contar comigo. E Acho que aí o jogo mudou. aí o jogo mudou e a responsabilidade aumentou um Como é bocadinho. que Senti um bocadinho lidaste, mais o peso nas como é costas. que lidaste com isso? Exatamente, com esse peso, com essa responsabilidade, que até aqui tinhas o teu trabalho certinho, portanto estavas descansado Sim, e o Instagram era um passatempo e agora de repente, peraí, tenho uma equipa e estou a fazer mentorias. olha, isto está para ser um bocado simples, mas com muita naturalidade, sabes? Com muita. Isto é uma coisa que estás-me a fazer perguntas muito interessantes que nunca me fizeram. Um, que eu estou mesmo literalmente a ter que Eu não, pensar eu sobre. não tenho roteiro hoje contigo, atenção. És a única pessoa para quem eu não Estou a enviei fazer roteiro, perguntas muito tudo o resto interessantes, tinha. meu Deus do céu, isto é muito desafiante. Mas eu levei as coisas com muita naturalidade e uma coisa que eu tenho, e que às vezes é bom e outras vezes é mau, é que eu não dou conta das coisas que eu faço até que alguém me diga: Pedro, tu deste conta daquilo que tu acabaste de fazer? Para mim, isto é muito natural. E eu acho que levei as coisas com muita naturalidade. Sentia cada vez mais necessidade de eu própria evoluir e de eu própria melhorar, e acho que aprendi a ser muito mais assertiva do que aquilo que eu era, e aprendi a. Nem é tanto
em dia eu fui obrigada a desenvolver-me enquanto pessoa para conseguir ser uma melhor profissional. E agora estás a. Olha, isto é uma cena mesmo fixe, estas perguntas que estás a fazer. Porque nessa mesma altura foi quando eu comecei a fazer terapia. Porque eu lembro-me que eu estava a fazer uma mentoria avançada, na altura com a minha mentora, ah, e eu lembro-me que eu saí de uma sessão de mentoria avançada e eu senti que eu estava a ser esticada profissionalmente e o meu desenvolvimento pessoal não estava a conseguir acompanhar o meu crescimento Acompanhar profissional. os desafios que estavam a surgir e a Até levar tempo responsabilidade. uma mensagem nos 365 dias que a Joana partilha todos os dias, que era que o teu crescimento profissional é proporcional ao teu desenvolvimento pessoal. Uma frase qualquer assim. Uhum. E eu senti que eu estava a ser rasgada profissionalmente, já isto está a crescer e eu preciso de expandir, mas as minhas crenças e o facto de eu ainda não estar tão desenvolvida, né, no meu desenvolvimento pessoal e mesmo as minhas inseguranças, eu lembro-me que naquela altura eu senti a necessidade de começar a fazer terapia. Eu lembro que era 1 da manhã, que eu fazia mentoria com o Brasil, era 1 da manhã e eu tive que mandar uma mensagem àquela que eu queria que fosse a minha psicóloga, eu mandei uma mensagem à 1 da manhã. E ela respondeu à 1 da manhã, porque ela também estava no Brasil, estava acordada àquela hora. Mas eu senti essa necessidade porque já não estava a conseguir. Porque uma coisa também que é uma calcanhar daquilo são as minhas inseguranças, a minha autoestima, uma coisa que eu tenho que trabalhar de uma forma constante, de uma forma frequente, síndrome do impostor, muita baixa autoconfiança, as pessoas acreditarem mais em mim do que eu acredito em mim. Então, às vezes, eu não me sentia digna de tudo aquilo que estava a acontecer. Então eu sabia que eu precisava trabalhar as minhas inseguranças também para eu me posicionar enquanto empreendedora e enquanto, ok, eu estou a gerir uma equipa, e quando tu estás a gerir uma equipa, por muito boazinha que tu queiras ser, tu não estás ali para agradar as pessoas, estás ali para gerir a equipa e para entregar o melhor serviço aos teus clientes. E isso implica que às vezes tu tenhas que ter uma postura mais assertiva, que era uma coisa que eu não tinha no início. Eu queria ser a amiga de toda a gente, eu queria ser a best, não, tanto que quando eu comecei a colocar certos limites e comecei a mudar a minha forma de me posicionar, eu às vezes até me sentia mal. Será que as pessoas vão pensar que eu estou armada? Será que as pessoas vão pensar agora a fama subir à cabeça? Agora o crescimento subir à cabeça? Eu tinha medo de me posicionar, exatamente por causa das minhas inseguranças. Então eu tive também que trabalhar muito nesse sentido, eu tive que perceber que também passava pelo meu próprio desenvolvimento e por eu trabalhar também as minhas inseguranças, para eu conseguir ser uma profissional melhor, para conseguir entregar um trabalho de excelência a quem estava a trabalhar comigo e a quem estava a confiar em mim. Não sei se respondi à tua pergunta, porque eu às tantas perdi-me aqui. Eu acho que sim, que respondeste, porque a questão era essa, era perceber um pouco também qual teria sido a maior dificuldade que tiveste, que sentiste neste processo, ao fim e ao cabo, foi a perceber-te disso, que, que estou a evoluir bastante em termos profissionais, mas lá está, a base, em termos pessoais, está a começar a duvidar, está a fraquejar, não está a acompanhar. E o que é Exatamente, que eu gente, faço? as minhas pernas estavam a tremer. Pá, e foi 2022, eu posso dizer que foi um dos melhores e dos piores anos da minha vida, porque foi tudo a acontecer a nível pessoal, mas foi o meu maior ano de crescimento profissional. Depois disso eu fiz muitas coisas, mas acho que 2022 foi ali um marco, sabes? Marcou mesmo ali, marcou a diferença e houve um antes e um depois de 2022. Então não tinha como eu conseguir crescer a nível profissional se eu não trabalhasse em mim, se eu não estivesse bem, se eu não me fortalecesse, se eu não percebesse, ok, eu reconheço que eu tenho inseguranças, eu reconheço que eu tenho pouca autoconfiança, eu reconheço que eu tenho uma baixa autoestima, mas eu não vou deixar que isto me pare. Então vá, bora lá fazer terapia para, para tratar disto aqui, porque isto aqui não me vai parar. Bora lá perceber o que é que se passa aqui, quais são aqui as crenças que estão aqui a querer meter-se no meu caminho. E foi muito isso. Eu tinha objetivos claros, eu sabia que eu não queria parar. Tu sabes que é muito engraçado quando tu começas a perceber o impacto que o teu trabalho tem, tu tens muita dificuldade em parar, e isso também é uma coisa que eu tenho. É tipo, não, tem que fluir, tem que fluir, tem que fluir, tem que fluir. Só que às tantas também não podes estar só a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, a fluir para os outros se não estiveres a trabalhar em ti. Então, esse ano foi mesmo um divisor de águas, e também fica aqui já a dica para as empreendedoras: saúde mental, saúde emocional é tudo na vida. Senão nós não conseguimos Como é que tu acompanhar. geres esse equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, entre cuidares de ti e cuidares dos outros? Porque há muito esta tendência de nós estamos aqui para cuidar dos outros e vamos ficando para o último plano, para Sim, quando houver tempo um dia daqui a 10 anos de ter férias, eu logo cuido de mim, nunca, é um bocado assim. nunca vai haver tempo, nunca vai haver tempo.
Olha, se há palavra que define é ser intencional, é fazer as coisas efetivamente de propósito, com muita intenção. E 2022 não foi um ano que isso aconteceu de todo. 2022, acho que ao final do ano estourada completamente. Eu trabalhava bastante. Eu fazia lives todas as semanas. Eu tinha, só para ter noção, para quem não sei muito bem a minha rotina, eu tinha um trabalho das 9h30 às 5h30, às vezes das 9h30 às 6, dependendo do dia. Eu às vezes dava consultas antes de ir trabalhar, às 8 da manhã, porque eu trabalhava a 5 minutos de casa, de carro. Dava consultas à hora do almoço, ou seja, às vezes eu não almoçava para dar uma consulta e depois comia uns salgados, comia umas porcarias antes de voltar a trabalhar. E se saísse às 5h30, às 6 já tinha consulta marcada. Se tivesse alguma consulta marcada às 5h30, porque aquela pessoa só podia às 5h30, eu dava a consulta no meu local de trabalho, tipo, picava o ponto, dava a consulta lá. Eu já esqueci do meu local de trabalho às 8 da noite porque precisava porque não tinha tempo de vir para casa, tipo, de vir para casa, ligar o computador e começar a dar consulta. Tipo, eu tinha uma vida louca, eu estava sempre a correr, tipo, eu saía do trabalho a correr, porque tinha que chegar a casa e dar uma consulta. Quantas vezes é que eu não tinha que dizer às minhas clientes, aos meus clientes, espera só 5 minutinhos que estou mesmo a chegar. Opá, eu não sei, sinceramente, eu hoje olho para trás, eu não sei o que é que me deu na cabeça, sinceramente, para ter aquela rotina louca. Eu já cheguei a acordar, tipo, de madrugada para fazer o raio de um post, tipo, era uma coisa, a minha rotina era uma coisa louca, eu trabalhava mesmo non-stop sem falar com os fins de semana, tipo, esquece, sábado eu trabalhava também sábado, dava consultas ao sábado, houve uma altura que as minhas lives eram ao domingo, tipo, era assim, deslocado. Foi um ano de muito crescimento, de muita evolução, de muita expansão, mas também foi um ano em que eu disse, eu não repito, não volto a fazer isto desta forma. Então acho que é um ano, acho que é o final de 2022 muito cansada e muito escutada, então eu defini que a minha palavra para 2023 seria desfrutar e abrandar. Não abrandei, mas desfrutei da vida um bocadinho mais. Mas abrandar, eu acho que não faz parte do meu sangue, não faz parte dos meus genes, então eu não consigo ficar muito tempo parada e a minha cabeça parece uma máquina de fazer pipocas, está sempre com ideias novas. Mas o que eu fiz foi efetivamente colocar na minha agenda os momentos em que eu iria estar com as pessoas. É do género, até uma cena que comecei este ano com um grupo de amigas, é todos os meses nós temos que estar juntas pelo menos uma vez por mês. Foi perceber que o domingo é sagrado. O domingo foi sagrado para mim durante muito tempo. Quando eu comecei neste registro, o domingo deixou de ser sagrado, porque, epá, o domingo para mim era aquele dia de família, deixou de ser durante muito tempo e agora consegui recuperar. É dia de descanso. Deixei de trabalhar a sábado, tipo, no máximo, uma vez por mês, dou uma consulta de manhã, no máximo dos máximos. Uh, Comecei a colocar ali limites na minha agenda, tipo, comecei a perceber que eu não tenho que acompanhar toda a gente, que eu não tenho que atender toda a gente, que eu não tenho que fazer tudo sozinha. Comecei a delegar coisas, eu tinha muita dificuldade em delegar. É muito aquele pensamento de que não, ela não vai fazer tão bem como eu. Se eu quero isto bem feito, tem que ser eu a fazer. Tipo, isto é mesmo pensamento empreendedor, tem que ser eu a fazer, porque ninguém vai fazer tão bem como eu faço. Esquece. Há pessoas que fazem melhor do que nós fazemos, e ainda bem, porque essas pessoas existem. Então eu tive que começar efetivamente a colocar na minha agenda e a ser intencional. Todas as semanas, quando eu organizo a minha semana, eu preciso de perceber onde é que está o tempo para eu descansar, onde é que está o tempo para a minha família e onde é que está o tempo, efetivamente, em que eu vou trabalhar. Hoje em dia eu não preciso de fazer isso de uma maneira tão metódica, mas houve uma altura que eu tinha que colocar na minha agenda me time, tempo para mim. Eu tinha que escrever lá. Houve uma altura que eu tinha que escrever lá tempo de descanso. Eu tinha que escrever porque senão eu ia ocupar aquele espaço com alguma coisa, gente. Eu não conseguia ver a minha agenda vazia. A minha agenda tinha que estar cheia com alguma coisa. E se não estava cheia com coisas pessoais, eu tinha que encher com coisas profissionais. Então eu tive que começar a encher também com coisas pessoais. Não, aquele tempo está bloqueado, aquele tempo para descansar, ou é tempo para estar simplesmente a fazer nada. E eu tive que começar a ser bem intencional nisso. Hoje em dia é uma coisa que eu já não tenho que colocar na agenda porque já é natural. Os fins de semana já estão calmos. E é tipo uma paz de alma eu conseguir isso. Mas realmente foi perceber o quão aquilo me estava a prejudicar e ser intencional em mudar isso. Ou seja, se não está na agenda, não acontece. E isto serve tanto para mim, serve tanto no nível profissional como às vezes a nível pessoal.
de colocar na agenda quando é que eu vou tirar férias, de efetivamente perceber. Ainda, por acaso, eu estava a gravar um vídeo para depois colocar lá na Purpose Academy, que ainda nem partilhei, mas que eu estava a dizer isto, que é, o ano passado a minha palavra do ano era desfrutar. Então defini objetivos muito nesse sentido. Eu viajei bastante, uh, organizei-me para isso e tudo mais, porque é a minha palavra do ano. A minha palavra deste ano é foco. Então quero-me focar muito na parte profissional. É o meu primeiro ano como empreendedora a full time, porque eu só me despedi do outro trabalho em agosto, então eu sei que isto vai requerer de mim outro tipo de disciplina para conseguir a estabilidade que eu quero e que eu preciso. Então, os meus objetivos este ano são diferentes, mas eu também não posso correr o risco de, por estar tão focada a nível profissional, descurar outra vez o meu descanso. Então, ainda bem que eu tive amigos que na semana passada me disseram: Petra, queres ir passar a fim de semana à Espanha? E eu, quem? Bora, ainda nem sequer tinha pensado em fazer nada este ano. Tipo, este ano só tenho uma viagem marcada para o final do ano, porque não sou eu que estou a organizar, porque se depender de mim é trabalho, 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 trabalho. Mas depois digo perceber, ok, apesar do meu principal objetivo este ano ser trabalho e ser expandir a nível profissional, não posso outra vez cair no erro de descurar do meu descanso. Mas para mim, pelo menos os fins de semana, têm que ser, salvo uma exceção ou outra, caso algum evento ou alguma coisa, mas pelo menos o domingo para mim é família e isso aí ninguém me pode tirar. Então é muito isso de colocar na agenda, de ser intencional, de responder às mensagens dos meus amigos, de... se bem que eles já perceberam que há ali horários que não vale a pena ligarem para mim, não vale a pena mandarem mensagem que eu não vou responder, mas é dar aquela atenção, é estar lá e é ao máximo buscar esse equilíbrio. Nem sempre acerto, às vezes erro, muitas vezes, mas é algo que ainda estou ali a tentar. Às vezes ainda me sinto culpada porque uma coisa que eu ainda não consegui mudar na minha rotina e que é um desafio para mim é que, como eu tinha estes dois trabalhos, eu acabei por trabalhar muito à noite. Então, eu ainda não consegui não trabalhar à noite. Eu ainda tenho as minhas manhãs, às vezes, muito livres. Vou ao ginásio, tipo, ou fico a ganhar e a perder tempo com outras coisas. E depois começo a trabalhar mais tarde porque tenho muitas responsabilidades à noite. Então, às vezes ainda me sinto culpada, como, por exemplo, que tenho um aniversário numa quinta-feira à noite, mas só estou disponível às 11, tipo, só estou disponível às 10h30. Às vezes ainda, poças, não sei o quê, ainda me sinto às vezes um bocadinho culpada. Mas também tenho que entender que é a minha rotina. Pois. E também é uma questão de adaptação. Um dia quero conseguir não estar sempre tão ocupada à noite, mas às vezes ainda me sinto um bocadinho culpada com isso, mas é a vida de empreendedora, literalmente. É a vida de empreendedor e é preciso também perceber que às vezes as coisas são temporárias, às vezes não dá porque Uhum. estamos a fazer isto de determinada forma nesta altura, porque temos determinados objetivos, não quer dizer que isso vai ser o resto da vida assim. Isto também há essa questão de adaptação. Quando é que tu começaste a falar nesta questão do propósito? Olha, Quando é que isso surgiu? sabes que eu também me fiz essa pergunta, porque eu não percebia muito bem porquê. Não sei porquê que eu comecei a falar sobre isto. E a verdade é que eu só dei conta disso em 2022, acho eu. Não, 2020. Acho que foi no final de 2022 que eu comecei a dar conta que eu falava muito sobre o propósito. Porque eu tive necessidade de fazer uma mentoria de comunicação. Porque eu sentia que o meu discurso estava totalmente. Eu não percebia do que é que eu falava, porque eu falava sobre tudo. E dizem que quem fala sobre tudo não fala sobre nada. E eu estava muito confusa sobre a minha própria identidade aqui no digital, porque eu comecei a falar efetivamente sobre o propósito, só que às tantas eu era, como eu estava a falar há bocadinho, eu era chamada para dar aulas sobre hábitos, e era chamada para dar aulas sobre inteligência emocional, e era chamada para dar aulas sobre propósito. E eu ficava, mas eu sou o quê? Eu faço sobre isto, faço sobre aquilo, faço sobre aquilo outro, não estou a perceber, a minha mensagem deve estar toda confusa, as pessoas não percebem nada daquilo que eu falo, então eu tive necessidade de fazer uma mentoria de comunicação para alinhar a minha comunicação. E nessa mentoria, em uma sessão, eu percebi que estava tudo aí para o mesmo sentido. Eu faço sobre hábitos porque são comportamentos que nos levam a viver o nosso propósito. Eu faço sobre inteligência emocional porque eu acredito que se eu não tiver uma boa inteligência emocional, eu não suporto o processo para viver o meu propósito. Ou seja, tudo aquilo que eu falava culminava num sentido e eu não entendia isso. E quando eu fui começar a rastrear, a primeira vez que eu falei sobre o propósito foi ainda em 2021, no ano que eu abri a página. Que eu lembro que eu partilhei. Acho que o meu primeiro post foi como é que tu te sentes quando não vives o teu propósito, género, tipo acordas e não tens assim tanto senso de pertença, como se alguma coisa faltasse, como se a tua vida não tivesse sabor. Se me perguntas porque eu fiz aquele post, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Mas fiz.
Depois houve outro post também que eu fiz, que é perguntas para despertar o teu propósito. Depois comecei a falar sobre hábitos que te aproximam do teu propósito. E pá, e comecei a falar de uma forma, outra vez, mega despretensiosa, simplesmente porque eu própria comecei a perceber que eu estava a começar a encontrar o meu propósito. Estava a começar a perceber aquilo que eu realmente gostava. E eu comecei a perceber isso através de feedbacks que eu fui recebendo. Boa noite. Boa noite. Eu comecei a perceber isso através de mensagens que eu fui recebendo. E a primeira pessoa que me fez assim o clique até para este tema foi a Teresa. A Teresa foi assim das primeiras pessoas com quem eu tive no digital, a Teresa Canavarro. Fomos beber um café e ela começou a fazer perguntas. E eu às tantas estava a falar sobre o propósito. E eu, ok, alguma coisa interessante aqui. E comecei a falar, simplesmente comecei a falar. Eu não tinha aquela cena de ter um nicho e falar só sobre uma coisa, não. Eu falava sobre aquilo que me apetecia. E apeteceu-me começar a falar sobre o propósito e eu comecei a falar sobre o propósito. E quando percebi, estava tudo a começar a interligar os pontos. E, e realmente, depois eu fui perceber que ninguém falava sobre isto. Eu nem sequer sabia que isto seria um tema a ser falado, porque para mim é ninguém fala, não é um tema. Uhum. Ponto. Porque senão alguém já estaria a falar sobre isto. Então, quando eu também me posicionei um bocadinho mais, de uma forma ainda mais intencional nesse sentido, eu fiquei ali um QB, mas hoje em dia é muito prazeroso ser reconhecida como a psi do propósito, como às vezes me chamam. E como é que eu me comecei a falar? Só partilhei. Partilhei literalmente aquilo que, aquilo que estava aqui dentro. O que é para ti? Isso, para quem não sabe, para quem ainda não percebeu muito bem, o que é isso de viver de acordo com o nosso propósito? O que é para ti? Para mim, viver de acordo com o nosso propósito é viver de acordo com aquilo que nos move. É uma coisa muito interna. É literalmente a tua maior motivação na vida. Já para ser redundante, e eu sei que eu digo isto muitas vezes, mas é literalmente porque é que tu fazes aquilo que tu fazes. E é uma coisa muito profunda, porque eu acho que já dei este exemplo numa live, mas o propósito é aquilo que cola todos os teus sonhos e é um fio condutor que cola tudo e que sustenta tudo. E é literalmente aquilo que te move, é aquilo que se tudo cair, aquilo está ali para te sustentar, sabes? E é como se eu tivesse um vision board e tu tivesse lá tipo os teus sonhos profissionais, os teus sonhos pessoais, os teus sonhos em termos de relacionamentos, os teus sonhos em termos de conquistas, tu tens ali tipo tudo, todas as imagens. Mas se tu tiveres aquelas imagens todas, tu tens alguma coisa que está atrás de todas aquelas imagens, que é o que sustenta, que é aquilo que te move, é aquilo que te dá força, literalmente. É aquilo que pode estar, tipo, um monte a desabar e, tipo, já te apetece desistir de tudo, mas tu tens ali uma força maior. Não, eu vou meter aqui, porque é por causa disto que eu estou a fazer isto. Então, ainda que as imagens tenham todas caíram, mas o propósito ele continua ali a sustentar. Então, para mim, o propósito é isso: é eu conseguir entender qual é que é a minha maior motivação na vida, porque é que eu faço aquilo que eu faço. E eu, às vezes, sou muito chata quando estou em sessões e as pessoas me dizem, ainda ontem, estava numa sessão também por causa desta questão de propósito. Não, mas porquê que tu fazes isso? Não, porque é a minha profissão. Não, mas porquê que essa tua profissão é importante? Não, por causa disso. Não, mas isso é importante porquê? Não, mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Porque é algo muito. É mais profundo que às vezes do que nós pensamos. E Uhum. eu também não gosto de colocar o peso, sabes, da pessoa descobrir a pólvora, não é descobrir a pólvora, é tu começares a viver de acordo com aquilo que te move. Como é que tu relacionas propósito com valores? É a mesma coisa? Achas que são coisas diferentes? Eu Como acho é que que são encaixas isso tudo coisas, aí? eu acho que são coisas diferentes. Os valores, eles orientam muito as nossas escolhas. Os valores orientam muito como se fosse, apesar de que o propósito também pode ser a nossa bússola, mas os valores, estás a ver tipo uma bússola que tem tipo ali aquelas letrinhas, isso é tipo os valores. Eles estão ali muito coerentes com o nosso propósito, mas eles acabam por orientar as nossas escolhas. Podem estar interligados, mas podem não, estão interligados. Mas os nossos valores é aquilo que nos orienta, é aquilo que vai orientar as nossas decisões, é aquilo que vai orientar as nossas escolhas no nosso dia a dia. Posso te dar aqui um exemplo. Os meus principais valores
fé, espiritualidade, família, amor, amizade, transparência, coerência. Estes são os meus principais valores. Se isso é o meu propósito, não é. Mas no meu dia a dia isso orienta as minhas escolhas também. Portanto, para ti o propósito é algo bem maior do que os valores. Portanto, os Sim, valores, é como se digamos que incluísse tipo o bolo todo, são as sabes? paragenzinhas no caminho, mas o propósito Exatamente, é todo o mapa, ao fim e exatamente, ao cabo. É aquele exatamente, todo o mapa, é toda a direção. E os valores exatamente. são pequenas paragens Sim, pelo caminho que a gente sim. tem. Os valores fazem parte de quem nós somos, fazem parte da nossa essência, fazem parte do nosso próprio autoconhecimento. Então é preciso conhecer os meus valores para até eu me conhecer a mim e para conseguir encontrar o meu propósito. Faz parte do nosso processo de autoconhecimento, nós conseguirmos identificar os nossos valores, o que é mais importante para nós também. Não E é? e o propósito? Encontra-se ou escolhe-se? Não se escolhe. Eu não acredito que ele se escolha. Eu acredito que ele é que nos escolhe a nós. Sinceramente, eu acredito que ele é que nos escolhe a nós. Eu não vejo um propósito. Eu já ouvi vertentes a falar de que tu podes criar um propósito. Tu não crias um propósito. Tu descobres uma coisa que já existe dentro de ti. Porque já existe. Uma das coisas que nós mais trabalhamos também na questão do propósito é nós irmos muito ao nosso passado e nós percebemos coisas que nos faziam felizes lá atrás. Às vezes sonhos da nossa infância, sonhos da nossa adolescência que nós abrimos mão, que ele não foi criado e que ele já existia dentro de ti. E tu só precisas de colocar isso para fora, precisas de dar vida a uma coisa que tu já tens aqui dentro. O que tu podes criar são projetos que vão dar vida ao teu propósito. Isso pode ser criado. Agora, criar um propósito, gente, até parece uma coisa inventada. Não, o propósito sai de dentro para fora, uma coisa que tu já tens. E quanto mais tu te conheces e quanto mais tu percebes o que tu tens para dar ao mundo e tu colocas isso ao serviço do mundo, colocas a tua voz no mundo, aí tu começas a ver o teu propósito. Mas não foi algo que tu criaste nem inventaste, foi uma coisa que já existe aqui dentro. Então tu precisas mais de identificar, de reconhecer. Quando tu te reconheces a ti, tu começas a reconhecer o que é que tu tens de especial para contribuir ao mundo. Porque é isso. Nosso propósito não é uma coisa que é para nós, é uma coisa para colocar ao serviço do outro, não é? Pois, porque às vezes vê-se muito aquela questão de quase que uma ansiedade que muitas das pessoas têm, que, meu Deus, eu ainda não sei qual é o meu propósito, e andam ali naquela ansiedade de tenho que descobrir um propósito, porque se eu não tiver um Uhum. propósito, não é uma desgraça para a minha vida. E às vezes vive-se muito esta questão do propósito, que se calhar poderia ser visto com mais naturalidade, como, espera aí, vou mergulhar em mim, vou perceber quem eu sou, para perceber de que forma é que isto pode ser útil, mas às vezes vê-se justamente o contrário, a ansiedade, tenho que Sim, descobrir um propósito, tenho que saber agora exatamente. exatamente já. E às vezes há vontade de dizer, vive, vive simplesmente. Até comecei tipo, a criar aquela parte do vive de propósito. Eu gosto de dizer, vive com propósito e confia no processo. Mas às vezes eu digo vive de propósito, tipo, ser intencional todos os dias. O que é que tu queres fazer? Quais são as escolhas que tu realmente queres tomar? Não aquilo que te foram colocando em cima ou as expectativas que foram tendo sobre ti, mas aquilo que de forma interna tu começas a cavar e começas a perceber realmente quem tu és, começas a perceber para onde é que tu queres levar as tuas escolhas e tu começas a viver de forma intencional, tu começas a viver de propósito. Não, eu tenho o propósito de fazer isto porque é isto que me faz sentido. E faz isso segunda, faz isso na terça, faz isso na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Começa a fazer isso durante um mês, a tomar escolhas em cima daquilo que tu realmente queres. Quando tu des conta, tu já estás a viver de acordo com a vida que tu queres viver e tu vais começar a perceber coisas em ti que tu não conhecias. Quando des conta, tu vais começar a dar mais voz à tua voz e tu vais começar a tirar para fora coisas que tu já tinhas dentro de ti. Quando des conta, tu estás a perceber o que é que tu queres fazer e qual é que é o teu propósito. Ou seja, não é uma coisa de que, ok, então a partir de agora eu vou aqui descobrir qual é que é o meu propósito, eu vou criar aqui um propósito. Não é isso, é vive. Mas vive da forma como tu queres viver, começa a fazer as tuas escolhas. Este processo é um processo desafiante, porque há muitas coisas que tu vais deixar para trás, há pessoas que tu vais desagradar, há expectativas que não vão ser correspondidas e tu vais ter que arcar com as consequências positivas e negativas de fazer as tuas próprias escolhas. Há um preço a pagar, mas epá, compensa muito. Eu nunca na minha vida eu tive o objetivo de descobrir o meu propósito. Não era um objetivo meu. Eu fui simplesmente fazendo aquilo que me apetecia e aquilo que me movia. Ai, eu quero muito fazer isto, não sei o quê, mas tenho medo, mas tenho que sair. Ok, vai para a terapia, trabalha sem terapia, mas continua e vai dar um passo e abre um podcast e faz uma mentoria e faz isto e faz aquilo e partilha isto nas redes sociais e mostra realmente quem tu és e vai, e vai, e vai, e vai. E quando das conta, olhas para trás, ok, há aqui alguma coerência, alguma coisa aqui está a acontecer.
eu estou a perceber que eu tenho impacto desta forma, eu estou a perceber que é mesmo isto que eu gosto de fazer. E tu começas a identificar, ok, é por aqui. E vais e continuas e continuas e continuas. E ok, é por aqui. Continuas e continuas e continuas. E quando das conta, o teu caminho está a ser coerente com o teu propósito. Exatamente. Temos uma pergunta. A lealdade pode-se considerar um propósito ou um componente fundamental para o propósito? Eu vejo a lealdade mais como um valor. Sim. A lealdade é um valor que vai orientar a tua vida, mas não é um Exatamente. propósito. É. O propósito ainda é mais do que isso. Sim, sim. O propósito é uma Muito coisa que tu mais. identificas em ti e tu podes colocar ao serviço do outro. E este outro pode ser a pessoa que está ao teu lado. Não precisa ter um outro em cima de um palco, sou o Tony Robbins, não é isso, ok? O outro, às vezes, são as pessoas que estão ali ao teu lado. Tu podes ter um propósito, sei lá, através da forma como tu comunicas, através da tua bondade, através da tua forma de ser, da tua forma de estar. Há pessoas que parece que têm dom ali para falar de uma certa forma, que têm dom para falar de certas coisas, que é muito natural, mas ao mesmo tempo tem que ser intencional. E porquê que tem que ser intencional? Porque nós acabamos por viver uma vida tão em piloto automático que aquilo que era para ser natural em nós está abafado dentro de uma caixa. E nós precisamos de ser intencionais para abrir a caixa, mas quando abrimos a caixa é muito natural. Sai, flui. Não é? E como é que foi de esta questão de começar a viver com e de propósito, a trabalhar este confio no processo e depois de repente temos uma Purpose Academy? Olha, De repente, entre de aspas, de repente, repente, entre aspas. entre aspas, a Purpose Academy foi uma coisa também muito, muito natural também. Porque lá está, eu comecei a fazer as mentorias em grupo e comecei tipo a criar cenas em grupo e às tantas eu vi que as pessoas estavam-se a conectar e isso é uma coisa que eu gosto muito, é que as pessoas que através dos meus serviços ou dos meus produtos se juntam, que elas se conectem entre elas e que elas não dependam só de mim, mas que elas também tenham estas conexões entre elas. Então eu percebi que de alguma forma já estava ali a criar uma comunidade sem dar conta. E depois outra coisa que me faz muita confusão é desorganização. Eu não gosto de desorganização e estava-me a começar a fazer confusão eu ter tanto conteúdo espalhado. Muita coisa. Porque eu gosto de fazer muita coisa. Eu gosto de fazer tudo e mais alguma coisa, gente. Tudo o que existe para fazer, eu gosto de fazer. Então, eu estava-me a fazer confusão a ter muito conteúdo espalhado sem estar organizado. Tipo, e-books e recomendações e conteúdo sobre isto e conteúdo sobre aquilo. E na minha cabeça eu queria ter um sítio onde pudesse ter aquilo tudo organizado, onde pudesse ter, sei lá, uma Petraflix. Na minha cabeça, o meu primeiro nome foi Petraflix. O primeiro nome para a cabeça. E comecei a perceber, não, posso ter aqui posso criar uma comunidade e tudo mais, posso fazer desta forma, depois comecei a divisar na minha cabeça, e podia ser assim, podia ser assado. E eu também criei um espaço onde eu pudesse ser eu, sem ter uma cédula profissional colada a mim. Uhum. Né? Eu pudesse falar, um espaço seguro, até toda a gente que entra na Purpose, agora não sei se isto vai causar medo nas pessoas, mas todas as pessoas que entram na Purpose Academy têm que assinar um acordo de confidencialidade, porque tudo aquilo que é falado ali dentro é pessoal, mas isto é porque é um espaço vulnerável e o objetivo é esse. Mas eu queria um sítio onde eu não fosse a psicóloga, onde eu também pudesse ter um espaço meu. Eu sentia falta disso. E ainda não cheguei a esse nível, mas eu até uma vez disse à minha psicóloga que o meu objetivo com a Purpose Academy é tipo, é poder, vem-me à cabeça um tema, eu sento, falo, gravo e pumba, vai para dentro da plataforma. Uhum. É, é eu poder literalmente despejar tudo o que eu quiser, mas num sítio organizado. Se é sobre inteligência emocional, é sobre inteligência emocional. Se é sobre autocompaixão, é sobre autocompaixão. Se é sobre espiritualidade, é sobre espiritualidade. Se é sobre empreender, é sobre empreender. E estava-me a fazer confusão ter esse conteúdo todo no mundo. Não, eu preciso de uma coisa em ordem, preciso de uma coisa organizada, preciso de uma coisa estruturada. Então juntei o facto de gostar muito de juntar pessoas e das pessoas terem continuar a caminhar perto umas das outras e perto de mim, ao facto de eu querer ter uma coisa organizada, estruturada, e ao facto de eu querer ter uma casa onde eu pudesse simplesmente ser eu,
sem uma cédula profissional atrás e sem toda uma etiqueta de psicóloga e tudo mais. E como é que surgiu o nome Purpose Academy? É, tinha pensado em Petroflix, depois pensei em comunidade com propósito, Deve, mas deve ter sido a Ana, provavelmente. provavelmente ou foi a Ouviu Ana. Petraflix e disse: tenho aqui uns Não me 5 lembro, nomes não me interessantes, o lembro. que é que achas? Sim, sim, Olha, Petraflix é bom, mas tenho aqui estes 5. não sei se foi a Ana ou se foi a Rafa, a Rafaela Cortês, que também trabalha comigo. Por acaso não sei se foi ela. Mas eu sabia que queria um nome em inglês. Eu sabia que queria um nome em inglês. E pronto, e olha, e é literalmente, pá, é um projeto que eu amo mesmo. É um projeto que, epá, aquilo, epá, é um projeto do meu coração mesmo. E uma coisa que eu sempre pensei para a Purpose Academy é, hoje em dia depende muito de mim, mas eu quero que ela um dia, pá, eu quero que a Purpose Academy tenha vida, sabes? Eu quero que ela vá, eu quero que ela flua. E por isso é que na altura eu fiz questão, não, a Purpose Academy não vai estar no meu Instagram, a Purpose Academy tem que ter uma identidade própria, a Purpose Academy tem que ter um registro, a Purpose Academy tem que ter logotipo, a Purpose Academy tem que ter Instagram, é da Purpose Academy, não é Petra. E apesar de estar, claro que está muito ligado a mim, é um projeto que ainda está muito no início, fez 6 meses agora em fevereiro, ainda é muito eu ainda, mas eu não pensei nela num curto prazo, eu penso muito nela a longo prazo. E eu vejo-a muito a ter uma identidade própria. Não sei como, mas eu também sou assim, eu atiro as coisas para o ar e depois logo se vê. Mas é um projeto muito do meu coração e que eu tenho mesmo muito prazer mesmo. Ainda há tempos falava acho que com a Ana, acho que era com a Ana, tipo, olha, se ninguém entrasse, eu ia fazer isto mesmo, porque eu gosto mesmo bem de fazer isto. Gosto mesmo de fazer isto, eu gosto mesmo. Dá muito, muito gozo, dá muito prazer e, e sou muito grata por este projeto mesmo. Muito, muito mesmo. Então, basicamente, surgiu daí, de um desejo de organizar, de estar. Para quem ainda não sabe o que é a Purpose Academy, o que é que podem esperar encontrar lá? Muita entreajuda, muita partilha, muito conteúdo, mas principalmente a palavra que caracteriza quem entra na Purpose Academy, eu tenho que dizer que é uma palavra que está comigo há muito tempo, que é autodesenvolvimento, que é uma coisa que eu gostava de ter tido lá atrás, que é um espaço onde eu posso entrar e eu posso aprender e aplicar. Porque nada vale só aprender, preciso aplicar. E eu gosto de coisas assim aplicáveis, eu gosto de sentir que eu consigo colocar aquilo em prática na minha vida, que eu consigo perceber como é que eu aplico isto no meu dia a dia. E, e realmente é um recurso que está ali à disposição para eu conseguir desenvolver. Já parece bem clichê, mas pronto, isso é a minha melhor versão. Mas é literalmente isso, é um recurso que eu tenho ali à minha disposição e eu vou lá e eu aprendo e consigo colocar aquilo em prática na minha vida. Tem algumas pessoas que entraram agora nas inscrições que nós abrimos e que já estive ali a ver os comentários e é literalmente isto, é tu pegas naquele conteúdo e tu consegues aplicar aquilo de uma forma prática na tua vida. E é isso que eu quero, eu não gosto de teoria. Eu isto pareceu um bocadinho mal, mas vou corrigir. Não é que eu não gosto de teoria, mas teoria às vezes é muito conhecimento, é muito. Falta, Não, falta depois o passar da teoria à sim, prática. Normalmente o que se sente é isso, é exatamente. que tudo o que tu apanhas é sempre muito teórico, mas depois como é que a gente transforma isto na prática? Como é que eu aplico isto no meu trabalho? Como é que eu aplico isto na minha vida? E às vezes falta um bocado de fazer depois esse processo. Exatamente, exatamente. É esse processo prático que eu quero trazer. E além dos conteúdos que já têm lá gravados e todos os workbooks, etc., é também o espaço de mentoria. É também, eu gosto muito de criar um espaço seguro que as pessoas possam literalmente trazer a sua dificuldade para cima da mesa e conseguirmos em conjunto encontrar soluções e conseguirmos em conjunto orientar. Eu estou ali num papel de facilitadora, estou ali num papel de mediadora. Eu não gosto de ter todas as respostas, até porque eu não tenho todas as respostas. Mas é realmente criar aqui um grupo onde as pessoas possam se sentir confortáveis de, opá, eu tenho esta dificuldade, eu sei que eu posso falar aqui e sei que estas pessoas vão olhar para mim sem me julgar e vão genuinamente procurar ajudar-me, procurar compreender-me.
E só às vezes o facto de tu conseguires dizer coisas ali em voz alta, às vezes tu nem precisas de ouvir uma resposta, às vezes tu só precisas de te ouvir a ti a dizer aquilo em voz alta. E é esse, e é esse espaço que eu quero, que eu quero muito que as pessoas sintam, porque foi um espaço que eu senti falta também. E o que eu quero muito que as pessoas tenham esse espaço. Então, uma pessoa que ainda não conhece a Purpose Academy pode esperar muito autodesenvolvimento, ou seja, eu quero um sítio para me autodesenvolver, a Purpose Academy é o sítio, mas também é um sítio que tu podes, epá, despejar o teu lixo. Não substitui terapia, óbvio que não, mas até mesmo terapia é um processo individual. E tu precisas também, às vezes, de processos em grupo. Precisas de ambientes, tu precisas de pessoas que estejam a sentir exatamente a mesma coisa que tu estás a sentir. Não exatamente igual, mas que passem pelos desafios que tu passas, que às vezes tenham os questionamentos que tu tens, porque às vezes há pessoas que estão ao nosso lado que estão a pensar exatamente a mesma coisa e nós pensamos que estamos sozinhos e não estamos. E isso traz tanta leveza e descomplica a nossa vida, tipo, tornar as coisas mais fáceis, mais descomplicadas, mais fazíveis. E isso em ambientes e em grupos, nos grupos certos, é uma coisa que é tão poderosa, não é? Por exemplo, aquilo que nós vivemos no dia 25, pô, aquilo foi. Aquilo superou as minhas expectativas a nível máximo, porque até pá, eu que fui lá como organizadora, eu saí de lá super rica, sabes? De tanta coisa que eu recebi naquele dia. E, e sem os ambientes certos, isso não acontece, porque eu já estive em ambientes errados, em ambientes que podiam parecer muito certos, mas é pá, sem sal. Mas nós temos simplicidade e verdade. Verdade. Vida real, desafios reais, vida real e entrega real também, verdadeira. E falei Há imenso. uma coisa, há uma coisa que eu às vezes ouço muito também e que também é algo que eu tento desmistificar, é esta questão de toda a gente achar que, toda a gente não, mas há muita gente ainda que tem medo e que pensa que se, pelo facto de eu comunicar alguma questão minha, isso vai ser usado contra mim, ou mesmo no mundo do empreendedorismo, a questão de se eu explicar aquilo que eu quero fazer, vão-me copiar a ideia. E há muitas vezes este receio e as pessoas fecham-se muito e fazem este percurso muito a nível individual, às vezes com esses medos. O que é que podes Sim. dizer a estas pessoas? Tu, que transbordas tudo. Eu dou tudo. Querem que toma. É, as pessoas podem fazer aquilo que eu faço, mas ninguém vai fazer aquilo como eu faço. Tipo, as pessoas podem copiar a tua ideia igualzinha, mas ninguém vai fazer como tu. Ninguém. Se aquilo que tu fazes está em cima da tua identidade, da tua essência, da tua verdade, não tem como alguém copiar. As pessoas podem pegar a minha mentoria e fazer igualzinho. Ninguém vai fazer como eu. E com isto eu não estou a dizer que eu sou melhor do que aquela pessoa. Mas ninguém é igual a mim. Então, tipo, não vai sair. Alguém pode querer pegar na Purpose Academy e fazer exatamente a mesma coisa. A gente não vai ser igual. Não vale a pena tentar. Até podes fazer uma coisa fixe. Mas não vai ser nem melhor nem pior. Mas não vai ser igual. Não vai ser igual. Porque cada pessoa vai fazer de uma forma diferente. E nós às vezes pensamos. Claro que até pode haver maldade, pode haver inveja, pode haver essas coisas, principalmente entre mulheres, então é mais desafiante. Mas existe tanta pessoa boa. Nós às vezes tomamos aquele pensamento que as pessoas querem roubar o nosso lugar e querem roubar as nossas. Existe tanta pessoa boa, gente. Eu já conheci muitas pessoas ao longo destes 3 anos. Muitas pessoas. E conto pelos dedos de uma mão. Entre as centenas de pessoas que eu conheci, as pessoas que eu realmente tive que cortar porque não me identifiquei. Se calhar, pá, poucas, pouquíssimas mesmo. Porque existem mesmo pessoas genuinamente boas. Existem pessoas que às vezes com uma palavra, com uma ideia, com uma sugestão, pá, te vão fazer perceber as coisas de uma forma completamente diferente. E às vezes nós temos aquele receio, não vou dizer isto em voz alta, porque senão ainda alguém rouba, ainda alguém diz, pô, vocês não. Por exemplo, agora vou falar outra vez na questão do dia 25. Todas nós partilhamos coisas que queríamos fazer. Eu partilhei algo super pessoal meu que eu quero alcançar e eu nem quero imaginar se eu tivesse guardado aquilo. Tipo, eu não tinha recebido tanta sugestão, eu não tinha recebido tanto apoio, eu não tinha recebido tanto conhecimento. Eu tirei imensos apontamentos de coisas que eu posso fazer para alcançar este objetivo. E guardar aquilo para mim porque, não, porque aquela pessoa vai roubar a minha ideia, vai fazer primeiro. Gente, rouba, faz. Quanto mais pessoas no mundo
colocarmos estas ideias em prática, quanto mais pessoas no mundo fizerem mentorias, quanto mais pessoas no mundo tirarem psicologia e forem psicólogos, quanto mais pessoas no mundo trabalharem nesta área, quanto mais pessoas no mundo tirarem ideias do papel, fizerem masterclass em cima do conhecimento delas, fizerem tipo, criarem canais no YouTube em cima daquilo que elas têm para dar. Quanto mais pessoas criarem uma página de Instagram, quanto mais pessoas fizerem este trabalho, melhor é, porque o mundo precisa disto. Então não vou ser egoísta ao ponto de guardar aquilo que eu sei para mim. Por isso, podem copiar as minhas ideias à vontade, podem fazer copy-paste dos meus posts, podem fazer copy-paste das minhas lives. Vocês não têm esta cara, vocês não têm aquilo que eu tenho, vocês não têm a minha identidade, não têm a minha essência, então nunca vai ser igual. Nunca. É uma grande verdade isso que tu estás a dizer, e foi essa a experiência que eu tive quando estive na Purpose Academy. É que às vezes estás em ambientes em que recebes muito essa informação de isto no digital é tudo falso e é tudo uma treta e nada disto é verdade, e é um ambiente assim muito, muito negro, quase que se pinta o digital e estas redes sociais como algo muito negro. Mas se tu escolheres olhar para o outro lado, tu vais encontrar pessoas que te vão dar outro tipo de ajuda, que te vão dar outro tipo de apoio, que te vão dar outro tipo de visão deste mundo digital. E o digital pode ser uma coisa mesmo muito boa. Podes encontrar aqui boas amizades, podes fazer aqui bons conhecimentos, podes ter aqui muito sumo e podes ajudar muita gente também, que é essa a parte importante. E acho que é Esse é que é o isso que principal objetivo. eu acho que é isso que também conseguiste e fazer e muito bem com a Purpose Academy. Conseguiste tu e toda a gente que está lá, não é? Exatamente, todas as pessoas. Porque é muito isso, é muito essa partilha que se vive lá, é muito das palavras que eu ouvi mais no dia 25 foi isto, esta questão de ser uma família. Uhum. Se calhar muita gente que estava ali que não se sente tão bem na sua família, mas de repente encontrou ali um espaço onde, espera aí, eu aqui estou quase que estou melhor do que na minha família, estou bem aqui, eu sinto-me bem aqui, eu aqui posso partilhar, eu aqui não tenho medo, eu aqui mesmo que tenha medo, mas espera aí, aqui a colega do lado já disse uma coisa que é parecida com aquilo que eu estou a sentir, então espera aí, então se calhar estamos à vontade para fazer isso. E é tão bom termos estes espaços das pessoas. Tu sentes-te normal, sabes? Eu acho que Eu às vezes havia. ainda mais do que isso, tu sentes-te acolhida, que é uma coisa que Uhum. acho que ainda vai mais Uhum. longe do que te sentires Uhum. normal. Tu sentes-te ok, estou em espaço comum, mas ao mesmo tempo estou a ser acolhida neste momento, naquilo que eu sinto. Exatamente. Uhum. É muito bom, é muito bom. E por isso é que eu digo que também foi para eu conseguir criar a minha Espera aí, casa. para tudo que a Irina falou. Ah, a Nina falou, consigo ser eu mesma, linda e maravilhosa. Para tudo. Pausa que a Irina quer falar. Muito bom. Epá, é brutal. Este trabalho, eu gosto, epá, eu sou muito sincera, eu gosto mesmo muito daquilo que eu faço. Mesmo. Fala mais, Irina, queremos te ouvir. Olha, quando tens que colocar uma leve com a Irina, só naquela. Eu acho que sim, acho que podemos pensar nisso. Agora a Irina começa a entrar já em pânico, queres ver? Mas realmente é um trabalho muito, muito, muito prazeroso. Porque às vezes nós pensamos, as pessoas pensam que eu estou aqui para dar. Eu recebo tanto, mas tanto. Tipo, que nem. Hum, eu recebo muito mais do que aquilo que eu dou. E é mesmo muito bom. E isto vem-me agora à cabeça por causa da Irina, que é uma coisa que parece simples, mas tipo, não é. Vocês têm encontrado um espaço onde tu podes ser tu mesma, sabes? E eu digo, pá, lá está, eu queria uma casa onde eu me pudesse sentir normal, e não é que eu amo a minha família, amo os meus amigos, só que às vezes há coisas que não cabem naquele ambiente. E aqui cabem, e é bom tu poderes abrir a tua boca e tu dizeres, tipo, eu sinto medo, eu sinto, pá, eu não sei se isto vai dar certo, eu não confio em mim, eu tenho esta dificuldade, eu estou bloqueado, tipo, estou bloqueada, e é tão bom tu poderes saber que podes abrir a tua boca e dizer isto em voz alta e as pessoas te vão entender. É que é mesmo isso, e não te vão julgar. E ainda te vão Não dizer: vão julgar. olha, mas faz assim, ou faz assado. Ou vão a correr, como vimos lá, ou vão a correr até contigo para te dar Sim, um abraço, como isso aconteceu montes de exatamente. vezes. Exatamente, exatamente. É muito bom. É muito bom. Por isso é que uma das teclas que eu bato muitas vezes e que comecei a bater quando comecei a falar sobre o propósito é a questão dos ambientes. Ambientes potenciam propósitos e também podem abafar propósitos. Por isso é que é importante nós escolhermos muito bem os ambientes onde nós estamos, as pessoas que nós temos ao nosso lado. E para mim isso foi muito significativo.
significativo no meu processo de desenvolvimento pessoal. Eu lembro-me no dia que eu saí da minha certificação de coaching, eu sentia um extraterrestre no mundo. Porque aquilo que eu queria falar, não tinha ninguém para falar sobre aquilo. Tipo, ia falar com. Nem tive ali os meus colegas, por isso é que eu até trago amizades até hoje, que saíram dali, porque eu não tinha com quem falar sobre aquilo. Sentia-me um extraterrestre no mundo. Então, quando eu comecei a criar estes ambientes, tipo, ok, há mais pessoas que eu posso falar sobre isto. É tão bom, é mesmo bom, é muito bom. O que é que tu dirias à Petra de há 5 anos atrás? Não vou dizer 10 porque tu ainda és novinha, não posso dizer, é 5 anos atrás. Vá, 5 anos atrás. 5 anos atrás. Não percas tanto tempo, faz simplesmente aquilo que tens para fazer. Tipo, vai correr mal, mas também vai correr bem. Então, se vai correr mal ou correr bem, se começas agora ou começas daqui a 10 anos, mas volta a começar agora e aprendes mais rápido. E fazes mais rápido. E... Mas sabes que eu acho que se eu lhe dissesse isto, ela não ia acreditar na mesma. Mas está tudo certo. Mas acho que diria tipo para confiar mais também. Confia. Confia no teu instinto, confia nas pessoas que te dizem para ires. Pá, confia. Dá o benefício da dúvida. Poxa, 5 anos atrás, não estou a pensar. 5 anos atrás estava. Onde é que tu estavas há 5 anos Não, atrás? já. Tinha 24 anos. Estava a fazer estágio profissional. Já. Poxa, há muito tempo. Mas sim, é isso. Olha, Petra, eu acho que estamos a chegar ao fim. Obrigada. Falta a minha parte, não, falta a minha parte. Que eu guardo Ah, a tua sempre ao parte? fim aqui Ok, uma está a bem. frasinha especial, que é a parte melhor. Isto para quem não sabe, nós conhecemos o ano passado quando eu resolvi contratar a Petra para fazer uma mentoria com ela, que eu também estava assim um bocado perdida. E a razão que me fez escolher-te a ti foi porque tu tinhas feito uma publicação que eu me identifiquei bastante. Tu tinhas falado que sentiste um bocado aquela filha do meio esquecida e que tinhas dificuldade em pôr a tua voz no mundo e que às vezes participavas nas aulas, ou melhor, não participavas, ias Uhum. fazer os cursos e não abrias a boca. E é aquele momento que tu, por muito, por muito que existam profissionais à nossa volta e que nós temos essa capacidade de escolher o profissional com base no seu currículo, mas há aquele momento em que, quando sou eu a escolher, eu sou a Vera, não sou a psicóloga, sou a Vera e vou escolher o quê? Vou escolher a pessoa com quem eu mais me identifico e as redes sociais trouxeram esse benefício. Quando não havia redes sociais, a gente efetivamente era quase uma lista telefónica, vais bater à porta e vais escolher um profissional. Mas agora as redes sociais têm este dom de nos, ou melhor, dão-nos a conhecer quem é o profissional por trás. E isso, no meu caso, ajudou muito a entrar em contato contigo e perceber. Dizer aquela coisa de, opá, eu sei que ela é psicóloga, é óbvio que qualquer psicóloga vai entender as minhas dificuldades, como é óbvio, porque enquanto psicólogos nós não precisamos de passar por todos os problemas para os compreender. Faz parte Uhum. da nossa profissão desenvolvermos essa competência. Portanto, eu não precisei de passar por um luto para eu perceber o que é um processo de luto, não preciso de passar por essas Uhum. coisas. Mas o facto de tu teres feito aquelas publicações em que tu falavas um pouco das tuas dificuldades e tudo mais, a minha percepção foi, ok, esta pessoa de certeza que me entende, porque eu tenho algumas dificuldades que são semelhantes, portanto, ela de certeza que vai perceber isto que eu sinto, estas dificuldades que eu sinto, portanto, porque temos essa questão de identificação, é muito importante. Portanto, foi muito, muito bom ter feito esse início de processo contigo e continuar a ir atrás de ti para todo lado, basicamente. Estamos juntas e misturadas. E acima de tudo, o que eu tenho a dizer também que me marcou bastante em ti foi essa questão de tu dares, de não teres medo de dar, não há essa questão de lá estar, dessa competição de se estou a fazer uma mentoria, mas ela também é psicóloga, será que devo dizer, não devo, vai-me copiar, não vai copiar? Contigo a gente não sente isso, é tipo, precisas, toma, precisas, faz, precisas, vai. Portanto, há sempre esse dar que tu tens que te caracteriza tanto, essa questão mesmo de transbordar. E isto não é só fictício, não é só porque fica bem, fica bonito. É mesmo real, tu dás.
tudo o que tu tens e que não tens e ajudas e estás disponível, sem teres esse medo. E isso inspira-nos aqui também a termos e dás a mão, porque tu levas toda a gente atrás de ti. Também essa cena fantástica que tu fazes é isso de ficamos sem net. Ok, voltou. Voltou. Deve Eu ser da estava chuva. eu estava a dizer, e aquela cena bonita que tu fazes de dar a mão e levas toda a gente contigo, que eu lembro, já me fizeste 2 lives comigo, eu pensei, pô, porquê que ela me está só a chamar para o raio das lives? Eu nunca fiz uma live na vida e está-me ela outra vez a chamar para fazer uma live, vai, deixa-me lá ir. É isso, é. E isso é fabuloso, portanto, tenho a dizer isso de ti. Oh, É muito bom, malta. obrigada. Tão fofa. Obrigada É muito mesmo. bom mesmo. Epá, olha, sabes, eu gostava que todas as pessoas tivessem aquela. Conseguissem perceber o como elas podem acrescentar ao mundo. Eu sei que às vezes nós só precisamos de alguém que acredite em nós e de alguém que nos empurre, sabes? E eu lembro uma vez, eu acho que uma vez eu disse isso, tipo, às vezes eu até me abanar as pessoas e tipo, fala, tipo, dá. Porque eu já fui essa pessoa tipo, que não via e, pá, e se eu puder levar toda a gente para cima de um palco, eu levo. Se eu puder colocar tipo, toda a gente a falar, eu coloco, porque eu acredito tanto, mas tanto que todas as pessoas têm alguma coisa para contribuir para o outro, mas tanto. E se todos nós, lá está, se todos nós contribuíssemos para aquela pessoa que está ao nosso lado, o mundo seria um lugar melhor. É verdade. E tu E estás a obrigada, construir esse mundo, obrigada, como eu já te obrigada disse. mesmo. Obrigada. Ai, gente, obrigada. Obrigada mesmo pela tua confiança. Obrigada pelo teu dom também. E pelo teu talento e pelo teu propósito que também estás a impactar também, às vezes, se calhar sem saber. Mas muito obrigada mesmo. Também por este espaço, por estas lives, por esta live mega inesperada que eu não sabia para onde é que eu vinha. Para onde é que eu vinha. Tu é que disseste que não querias roteiro, portanto eu não Ah, fui. sim, mas olha, foi muito bom. E sou mesmo muito grata a ti, às pessoas que confiam no meu trabalho, às pessoas que param para me ouvir, às pessoas que, epá, é mesmo muito bom. Muito bom, até porque o meu propósito não teria tanta força se eu não tivesse outras pessoas a aceitá-lo, não é? E a escutá-lo. Então, é mesmo muito bom fazermos aquilo que nós amamos. É, Obrigada. é uma diferença muito grande. Fazermos aquilo que gostamos realmente faz uma diferença brutal. Brutal mesmo. Tão bom. Olha, obrigada. Obrigada, passou mega rápido. Sim. Obrigada mesmo. Obrigada a todas as pessoas que assistiram, que ainda vão assistir. E contem connosco, estamos aqui deste A lado. Purpose Academy acho que ainda está aberto durante mais umas horas. Purpose Aproveitem. Academy, aproveita, tem 6 meses aqui de autodesenvolvimento e de serem quem vocês merecem ser. Acho que é isto, sabe? É também uma das minhas máximas, tipo, vive, vive de uma forma real, vive de uma forma completa. A vida é curta, mas não é pequena. Ser quem mereces ser, eu acho que é muito boa. Yeah. Ainda Nós melhor merecemos, não é? do ser a tua melhor versão é ser quem tu mereces ser. Sim, Eu acho que essa é, é bonita. é, É a tua nova é. frase. Boa! Já vou escrever. Mas é mesmo isso, vocês, isto nós merecemos, sabes? Isso pá, nós merecemos mesmo. Eu acho que é E, claro, isso. e com isto eu não estou a dizer que é fácil, não é fácil, o processo é mega desafiante. Mas é pá, nós merecemos e vale a pena. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada! Beijinhos! Beijinho. Tchau, tchau! Tchau, Beijinhos! tchau. Tchau, tchau!